Portanto, se eu tiver qualquer coisa aqui na minha mão, deixá-la cair, o que é preciso fazer? É preciso pegar nela de novo, eu ou alguém tem de fazer isso, para pôr depois na sua posição. Ora, isto chama-se então processo de restauração, voltar ao estado original onde ele estava. Uma casa está toda arranjada, mas com o tempo deteriorou-se e é preciso restaurar a casa. O que quer dizer? Quer dizer fazer com que a casa volte ao seu estado original. Para isso, no caso do homem, perdeu o seu estado original através da queda. Sim ou não? Sim. E agora? Agora é preciso voltar de novo ao estado original. Porquê? Porque, senão, nem nós, nem Deus conseguem realizar-se. Deus podia dizer, ok, vocês não obedeceram, fizeram o contrário, agora tenho o pecado em vós, agora vós já não sois meus filhos, eu destruo a humanidade. Ele podia fazer isso. Não pode. Porquê? Ele seria uma contradição de si mesmo. Porque ele tinha criado os seus filhos com um objetivo, com um plano. Ora, se esse plano, para ser realizado, sozinho Deus não pode. Além disso, quem destruiu o plano original de Deus não foi Deus, foi a humanidade. Foram os seus filhos que destruíram, porque não seguiram o mandamento que Deus lhes tinha dado. Por conseguinte, Deus não pode destruir. Se ele destruir, é como se estivesse a destruir-se a si próprio. Por isso é que, muitas vezes, nós dizemos que isto seria destruir toda a gente, e Deus fez isso no tempo de Noé, veremos. Ele destruiu todas as pessoas. E não só as pessoas, mas as coisas de criação que também estavam manchadas pela manipulação humana. Mas ele teve de escolher alguém que pudesse fazer a fundação. Porque antes de nós voltarmos ao estado original, precisamos de ter uma fundação. Imaginemos que estamos todos numa situação muito má. Chega alguém que diz, eu sou capaz de pôr isto tudo em ordem. E então ele faça-se ordem. Fica a haver ordem? É assim? Não pode ser. Ele, para poder restaurar a ordem, tem de fazer uma fundação, uma base onde essa restauração possa assentar solidamente. Estáis a perceber? Está bem? Ok. Posto isto, portanto, a providência para lançar a fundação para a restauração. Restauração quer dizer a mesma coisa que recriação. Isto quer dizer que Deus tem de fazer um trabalho que é a sua parte. 95% deste trabalho para lançar a fundação, Deus é que faz. Mas os 5% Ele não pode fazer. É o homem que tem de o fazer absolutamente. Senão, este homem não tem valor nenhum. Então, se ao fim do ano
há uns exames na escola, na verdade. Ora, o professor esforçou-se, explicou e etc. Mas os alunos é que têm realmente de estudar, captar, compreender o que o professor explicou, não é? E agora pergunto, o professor viu uma pessoa, um aluno muito atrapalhado, ele é muito dedicado, mas no exame está muito atrapalhado. Ele foi lá ver o que é que ele está a escrever e disse, tchá, o que este rapaz está a fazer, o que esta menina está a fazer, está tudo errado. E então, ele o que é que faz? Tem o seu trabalho já feito e diz, chega ao pé dele lá, copia isto. Ele copia, tem uma nota boa. Qual é o valor dessa nota? Corresponde realmente no primo valor? Essa pessoa tem o título de passou o ano, o 12º ano, mas não tem base, não tem fundação, ele não sabe. Portanto, ele vai ter imensa dificuldade de continuar os seus estudos porque não tem base, não tem fundação. Está certo? Espero que esteja explicado, porque muitas vezes nós não percebemos bem os títulos que são o que vem a seguir, o conteúdo que vem a seguir, nós não percebemos. Portanto, vamos começar. Como é que Deus tem de começar? Foi a família de Adão que destruiu o plano de Deus. Está certo? Nós vamos agora ver. Então, Deus vai começar na própria família de Adão ainda. Porquê? Porque Adão e Eva tiveram filhos. Então, os filhos são a extensão dos pais. Para a providência da restauração, para que a providência da restauração fosse realizada na família de Adão, os seus membros tinham de levar a cabo determinadas condições de indemnização para restaurar a fundação de fé e a fundação de substância. O que Adão perdeu foi, deixou de ter fé na palavra de Deus. Deus disse, não comas do fruto, porque no dia em que o comerdes, morrereis. Lúcifer veio ter com Eva, estava com Eva, e ele disse, é verdade que Deus nos disse para não comer do fruto? E ela disse, sim, sim, porque se comemos, morreremos. E ele disse, não morres nada. Os teus olhos vão se abrir e vocês vão ser como deuses. E Eva, seduzida, porque não foi só racionalmente, essa tentação foi sedução também. Ele começou com muitas palavras bonitas, e depois, se tu comeres, tu vais ser como Deus, os teus olhos vão se abrir, tu vais conhecer o que é o bem e o mal. E Eva, na sedução, vós sabeis, vedes em filmes, quando o homem ou uma mulher quer seduzir um homem, tem imensos meios para o fazer. E se a pessoa não tiver precavida contra essa sedução, ela vai cair redondamente. Foi o que aconteceu com Eva. Agora, Eva comeu do fruto com Adão. Os anjos são seres espirituais e têm um corpo espiritual. E a primeira queda de Adão, de Eva com Lúcifer, foi a queda espiritual. Depois, Eva sentiu-se tão mal, com remorsos. Sentiu que tinha feito mal.
tinha traído Deus e tinha traído a pessoa que era para ser o seu futuro esposo, o seu irmão que Deus criou para se complementar. E então foi ter com Adão e também seduziu Adão. E Adão também caiu. Agora imaginemos que Adão disse: tu és parva, comer o fruto. Deus disse que não comêssemos do fruto que tu estás aqui. Tu estás maluca, o que é que se passa? Isso teria realmente posto um balde de água fria na sedução de Eva, não é? E então o que é que tinha acontecido? Tinha acontecido que só Eva tinha de fazer a restauração, porque Adão não tinha caído, não é? Seria muito rápido, seria na família de Adão, imediatamente se conseguiria realmente repor todas as coisas. Eva iria passar por processo de restauração. Mas Adão também deixou-se levar pela Eva e Adão caiu. A responsabilidade é de Eva e de Adão. Não é só de Eva. Adão é responsável. É por isso que nós dizemos filhos de Adão e Eva, não é? Caídos. Portanto, a primeira fundação a fazer foi a fé. Porquê? O que é Eva e Adão perderam? Perderam fé na palavra de Deus. O que quer dizer ter fé na palavra de Deus? O que quer dizer ter fé? Não é? Não é? Fé quer dizer acreditar na palavra 100%. Se eu disser, olha, eu quero dizer-te uma coisa, tu vais fazer o favor de ires ali fazer este trabalho, mas tu não paras, não te deixes parar por ninguém. Tu vais até lá e lá fazes aquilo que eu te disse. Essa pessoa vai, mas no caminho encontra um amigo e diz: ei, há tanto tempo que não te vejo, então o que é que tu estás a fazer? E começar a falar, então escuta, não queres ir dar ali um passeiozinho, vamos ali até ao café tomar qualquer coisa? E ele esqueceu-se completamente daquilo que lhe foi dito, para não deixar, para não parar, para não fazer nada senão aquilo que tenha sido pedido. Não teve fé, não é? Não teve fé na palavra de Deus. Nós, por vezes, na relação com os nossos pais, muitas vezes também não temos fé total naquilo que eles nos pedem. Nós começamos a fazer comparações. Os pais estão a dizer para fazer isto, mas os meus amigos não fazem. O que é que a gente tem de fazer? Não há comparações. Não devemos comparar-nos. Devemos a dizer: o meu pai, a minha mãe amam-me. E é isso que Adão e Eva deviam ter feito. Deus nos ama. Somos os seus filhos. Eu não posso realmente fazer nada que vá contra a vontade dele. E, se assim fosse, quer dizer que eles estavam a fazer a fundação de fé para poderem realizar a vontade de Deus. Depois de estabelecer a fundação de fé, vem uma outra fundação. É a fundação substancial.
seja, será numa relação substancial. Porquê? Na fundação de fé é a nossa relação em guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Seguir a palavra de Deus. Mas a segunda fundação é como verdadeiramente na prática isso é realizado. Depois de feita esta fundação, então Deus tem uma base para poder enviar o Salvador, aquele que vem para restaurar o homem do pecado original. Por isso, nós como cristãos, o cristianismo, todo o mundo, não é? O que é que ele tem? Tem salvação espiritual. Mas a salvação física, a salvação substancial, não tem. Porquê? Porque todos nascem com o pecado original. O pecado original foi cometido com o corpo substancial. Não foi só com a mente e com o coração, mas com o corpo. Isto é importante para percebermos como o processo da restauração se dá. Jesus veio como Messias e, todavia, todos os cristãos acreditam seriamente que todos nós temos pecado original e, por isso, diz, tens de receber o batismo. O batismo vai tirar-te o pecado original. Mas tira o pecado original simbolicamente, não realmente. Porquê? Duas pessoas, um homem e uma mulher, que são cristãos, foram batizados, casam, os filhos dele nascem com o pecado original. Então não deve haver esse pecado original. Não há solução. Sem a vinda do Messias. O Messias é que pode fazer recriar, restaurar a humanidade. Por isso, toda a gente, né, vai ter de se restaurar, renascer através dos verdadeiros pais. Portanto, a fundação para o Messias é feita nesta base que é fundação de fé, fundação substancial. Estas duas fundações são para serem feitas na família de Adão. Fundação de fé. Para restaurar por indemnização a fundação de fé, as pessoas caídas têm de definir um objeto para a condição em substituição da palavra de Deus. Para a família de Adão, esse objeto era a oferta de um sacrifício. Porque Deus pede um sacrifício e esse sacrifício é feito com coisas puras que não pecaram. São só as coisas da criação, feitas por Deus. Por isso, Deus não aceita o sacrifício de Adão e Eva, mas vai aceitar o sacrifício que os seus filhos, Caim, mais velho, e Abel. Caim, porque Caim representa o mal. Caim representa o mal porque ele é o símbolo da primeira relação, que foi a relação espiritual do anjo com Eva. Não nasceram filhos porque é uma relação espiritual. Mas, se nascesse um filho, é o primeiro filho. Por isso, Satanás continua a ser o senhor do mundo, porque ele tem. O primogênito pertence a ele. E o segundo filho, Abel, está do lado
do bem, do lado de Deus. E o que significa isso? Significa que esse corresponde à relação entre Adão e Eva. Essa relação era para ser a relação que Deus queria que eles tivessem, de verdadeiro homem, verdadeira mulher, aperfeiçoados, e teriam então a bênção do casamento. Por isso, esse filho representa o lado do bem. E Deus pediu-lhes para fazerem um sacrifício. Este sacrifício é um objeto condicional, não é? Uma condição. E a oferta sacrificial que Adão, representado por Caim e Abel, devem fazer. Uma das coisas que são importantes, Deus, para poder restaurar, Ele tem de encontrar alguém, uma pessoa em que Ele possa confiar, que deu provas de confiança em Deus. Essa pessoa chamamos figura central. No entanto, não encontramos quaisquer registros na Bíblia sobre a oferta de um sacrifício levado a cabo por Adão, mas apenas pelos seus filhos. Porquê? Porque Adão, uma vez que pecou, ficou cortado da relação com Deus. Deus não pode usá-lo. Compreendeis? Por isso, ao longo de toda a história, ireis reparar sempre nisto. Quando alguém falha na sua missão, ele foi escolhido e preparado para cumprir uma missão, mas quando ele falha essa missão, Deus não pode mais trabalhar. Não é por vingança, é por princípio. Não pode. Veremos depois, ao longo da história, como essa figura central depois vai ser tratada. Portanto, Deus escolheu os filhos de Adão, que são a extensão de Adão, mas eles, como pessoas, não fizeram mal, não fizeram pecado. Todavia, são filhos do pecado, encarnam o pecado original. Por isso, Deus pode usá-los para serem figura central. Essa pessoa será aquele que é do lado de Deus, que é Abel, é a pessoa que Deus quer usá-la como figura central para a restauração na família de Adão. Deus dividiu simbolicamente, portanto, Adão em Caim e Abel. Caim representando o lado do mal e Abel representando o lado do bem. Portanto, já está escolhida a figura central. Agora, o que é preciso? É preciso realmente que esta figura central possa realmente cumprir o pedido de Deus. Deus pediu que fizesse um sacrifício. E então eles usaram as coisas da natureza que Deus criou. Colocou-os, portanto, numa posição em que o lado do bem deve ser servido pelo lado do mal, que é Caim. Porque originalmente Deus era para ser o Senhor, que era o Pai, que devia realmente ser obedecido e amado pelos seus filhos. Satanás tornou-se o senhor do mal e é representado pelo lado do mal, que é Caim.
levou-os, portanto, a realizar, cada um deles, a realizar uma oferta. Caim foi escolhido, portanto, para representar o lado do mal, estava, pois, numa posição de relacionamento com Satanás, e Abel foi escolhido para representar o bem, ficando na posição de relacionamento com Deus. O que a Bíblia relata é o seguinte: os dois fizeram o seu sacrifício como Deus é Espírito, era preciso transformar esta matéria em algo etéreo, espiritual, chamemos assim, quero tornar esta substância em algo que Deus pudesse realmente aceitar, não é? Queimando a oferta, quer dizer que essa oferta se transformava em algo que Deus aceitasse. Porquê? Essa coisa representa uma pertença deles, pertence a eles essa coisa, esse animal, essas coisas da natureza. E então, como ele está corrompido pelo pecado, Deus não pode aceitar. Então vai usar uma coisa que é dele, uma oferta. Já perceberam porque é que Deus usa este sistema? Vai usar. E então Abel fez a sua oferta de maneira aceitável para Deus. E como dizia, na Bíblia está escrito que o fumo do sacrifício de Abel elevava-se verticalmente para o céu. Enquanto que o sacrifício de Caim, o fumo ficava horizontalmente, não subia. Não é? E Caim viu bem, porque os dois estavam a fazer o sacrifício ao mesmo tempo, e sentiu a sua consciência a dizer-lhe: Deus não está a aceitar o teu sacrifício, mas está a aceitar o do Abel, porque o fumo do sacrifício do Abel eleva-se para o ar. É um símbolo, um sinal de que Deus estava a aceitar o sacrifício de Abel e não o de Caim. Conclusão: se Caim tivesse cumprido a condição de minimização necessária para remover, eliminar a sua natureza caída, Deus teria aceito este sacrifício de boa vontade. E a fundação substancial teria sido estabelecida na família de Adão. Então, o que é que Caim devia ter feito? Sabeis? Ele percebeu que Deus não estava a aceitar o seu sacrifício. Então, o que é que ele devia fazer? Ele devia pensar assim: o meu não é aceito, mas o do Abel é aceito. Isto quer dizer que, se Abel oferecer o meu sacrifício, Deus vai aceitar. Isto era o que Caim devia ter feito, e assim a fundação de fé e a fundação de substância teriam sido realmente cumpridas na família de Adão. E Deus enviaria na família de Abel o Messias. Tanto tempo, milhares de anos, para fazer esta fundação para o envio do Messias. Na Bíblia diz 4.000 anos, mas são 4.000 anos simbólicos, chamados 4.000 anos bíblicos. Depois de 4.000 anos de preparação, Deus finalmente encontrou a fundação de fé, fundação de substância, para enviar o Messias
e enviou o Messias na nação de Israel. Todavia, depois, Israel não se uniu com o Messias, com Jesus, e já sabemos o que aconteceu. Jesus foi crucificado e por isso o pecado original continuou a existir no ser humano. E é por isso que ele disse que voltaria. Para quê? Para cumprir o que não foi cumprido no tempo dele. E por isso o Senhor da segunda vinda, quando vem, é o representante físico, visível de Jesus. É a segunda vinda do Messias Jesus há 2000 anos. Portanto, esta fundação substancial, que era da oferta física para Deus, não foi substancializada e, por isso, a condição de indemnização para remover a natureza caída permaneceu. Portanto, a pessoa, para remover a natureza caída, tem de fazer uma condição de indemnização, levando a cabo um curso que inverta o processo através do qual os primeiros antepassados adquiriram inicialmente a natureza caída. Foi falta de fé e não conseguiram realmente amar substancialmente com o amor verdadeiro de Deus, que seria ao fim do crescimento à perfeição. Quando eles atingissem a maturidade física e espiritual, então Deus abençoá-los-ia em casamento. É por isso que todos nós temos de passar por este processo de crescimento à perfeição, ou seja, à maturidade física e espiritual. Visto que o arcanjo caiu porque não amava Adão como Deus amava. Por isso, o arcanjo sentiu inveja de Adão. Vocês conhecem o que quer dizer inveja? Sentir inveja. Cobiçar algo que é do outro. Cobiçar algo que é do outro. Exatamente. E inveja é querer possuir, ter o que o outro tem, sem ele ter feito o que aquele de quem ele tem inveja fez. Ele não tem de invejar o arcanjo. Ele tem de unir-se com Deus. Ele sabe que Deus criou os anjos primeiro. E ele pensou que não haveria mais ninguém que realmente fosse receber o amor de Deus. Pensou, o arcanjo pensou que ele era para ser amado sempre. Mas Deus não deixou de amar os anjos e o arcanjo depois de criar Adão e Eva. Assim como os pais têm um filho ou filha e depois nasce um outro filho ou filha. O filho ou filha mais velho sentem que o amor dos pais está a ser totalmente canalizado para o filho mais novo. Sentiram já isso, não? Não é natural, não se deseja é ser amados, não é? Todavia, os pais não deixaram de amar tal qual amavam antes esse primeiro filho. Mas o arcanjo sentiu isso, sentiu falta de amor. E também, então ele pensou, então, se eu
conseguir dominar Adão, eu vou receber o amor de Deus. Portanto, a sua motivação era que ele, conseguindo dominar Adão, pudesse receber esse amor de Deus. Todavia, esta foi a primeira característica da natureza: não compreender a posição de Deus. Não ter o mesmo ponto de vista de Deus. Lúcifer deveria pensar: qual é o plano de Deus agora? Eu pensei que toda a criação estava feita. Afinal de contas, este homem e esta mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles são os filhos de Deus. Ora, se ele pensasse, eles são os filhos de Deus, eu devo amá-los, estes filhos, como Deus ama. Isto chamar-se-ia tomar o ponto de vista de Deus. Lúcifer não o fez. Não compreendeu a posição de Deus e, por isso, não compreendendo a posição de Deus, afastou-se de Deus, separou-se. O arcanjo caiu porque não respeitava Adão como mediador entre Deus e ele. Em vez disso, ele tentou ocupar a posição de Adão. Foi isso que ele quis fazer. Esta foi a segunda característica, que é abandonar a própria posição. Segunda natureza má. Está tudo bem? Está tudo bem? Tudo bem? Estão a perceber tudo isto, não é? Pois. É que Satanás não gosta que a gente compreenda tudo isto. Não gosta. Portanto, o arcanjo reclamou e deu o domínio sobre Eva e Adão, que eram os senhores por direito, porque eram os filhos, os herdeiros de Deus. Esta foi a causa da terceira natureza má, terceira natureza caída, inversão do domínio. Em vez de ser Deus, Adão e Eva, os anjos que estão a seguir, os anjos tomaram a posição de Adão e Eva. E isto chama-se inverter o domínio. Ficou, portanto, anjos a serem senhores do homem. E a quarta natureza caída é multiplicação do mal. O que é que isto significa, multiplicação do mal? Isto é, depois de adquirir todas estas naturezas nesta ordem, depois o homem, as ações que o homem faz são ações pecaminosas, ações de pecado. Por isso o pecado multiplica-se. E cada vez mais se torna difícil a restauração. Porque no tempo de Adão e Eva existiam apenas Adão e Eva e os seus filhos. Seriam 8 pessoas. E depois, aí, a restauração é rápida. Todavia, como se multiplicou a humanidade, a restauração começou a ser muito mais complexa, muito mais difícil, ao ponto de hoje nós temos quantos bilhões de pessoas na Terra? 8 bilhões. É muita gente. E os verdadeiros pais vêm para restaurar todas essas pessoas. Mas eles têm uma vida tão comprida para poderem restaurar todos os 8 bilhões. O verdadeiro pai já não está cá.
Então, quem tem a responsabilidade é os filhos. Os filhos têm de continuar essa missão até os 8 bilhões serem completamente restaurados. Por isso, a verdadeira mãe pediu que até o ano 2027 pudéssemos fazer a condição de restaurar 1/3 de toda a população mundial. Estão a compreender? Visto que os 8 bilhões parece impossível, não é? Todavia, se restaurarmos 1/3, depois seremos muitos e os outros 3/3 serão realmente rápidos de restaurar. Isto é só para dizer que a multiplicação do pecado continua. E todas as pessoas que viveram na Terra e foram para o mundo espiritual, elas não ficaram sem o pecado original. Elas ficaram com o pecado original à espera de serem restaurados também. Por isso, todas elas têm de descer à Terra e colaborar com as pessoas na Terra, fazer aquilo que elas não fizeram durante o seu tempo que estiveram na Terra. Portanto, esta é as condições de indemnização para eliminar a natureza má, a nossa natureza caída. Tem de, primeiro, Caim estava na posição do arcanjo, devia ter tomado o ponto de vista o ponto de vista de Deus, amando Abel, que estava na posição de Adão. Segundo, Caim deveria ter recebido o amor de Deus através de Abel. E como eu disse, como é que ele poderia fazer isso? Ele podia ter a humildade de pedir ao seu irmão Abel, dizer: Abel, por favor, faz tu a oferta a Deus por mim, porque Deus não aceita o meu sacrifício. Era isso que Abel devia ter feito. Respeitar Abel como mediador. Por isso, toda a pessoa no mundo da queda não pode ir diretamente para Deus. Ele tem de ter um mediador. O terceiro é: ele devia fazê-lo submetendo-se humildemente a Abel. Sem a minha oferta ser feita, Deus nada pode fazer por mim. Mas se tu fizeres por mim a oferta, eu posso realmente ir para Deus através de ti. Era o que Lúcifer devia ter feito em relação a Adão e Eva. Devia sentir que o amor de Deus para ele, Lúcifer, passava através de Adão. E ele devia amar Adão e Eva como Deus o ama. E o quarto, aprender a vontade de Deus através de Abel. Portanto, estas condições de indemnização. Portanto, para fazer isto, requer a negação da pessoa, requer a negação de nós próprios. E isso é a condição aceitável a Deus. Não podemos, de modo nenhum, porque Deus está a mostrar isso através da história da restauração. E vos digo, como vos disse já há 3 semanas,
nós somos verdadeiramente privilegiados por estarmos a saber coisas que os nossos antepassados tanto esperaram, mas nunca conseguiram e morreram nessa ignorância. E hoje, os teólogos, os pastores, o Papa, todas as pessoas que têm posições nas religiões, não sabem. E Satanás não quer que eles saibam. Está certo? Mas vós e eu tive esse privilégio. Eu, se tivesse continuado no seminário, eu era tal e qual como todos. Todos os padres, pastores. Por isso, Deus disse para eu terminar. Não continuar. Senti realmente muito contradição. Então, se Deus me chamou para ser padre e agora está a dizer para eu parar, todavia, eu segui essa voz interior. Se bem que os meus colegas, os meus amigos, a minha família não compreendeu. E até a minha muito querida mãezinha disse: eu vou aí buscar-te. Porque ela estava nos Açores, São Miguel dos Açores, eu estava em Lisboa. Eu vou aí buscar-te. Tu estás numa seita. Porém, eu disse, não respondi isso. Não vejo nada. Porque já sou maior de idade, posso escolher aquilo que eu entendo. Compreendo a sua posição, uma posição a partir de amor, é por amor que ela quer ver, que não quer ver numa seita. Eu acho que compreendo perfeitamente. Todavia, eu vou continuar e continuar. E, por isso, Caim deveria ter aprendido a vontade de Deus através de Abel, multiplicando assim bondade em vez de multiplicar maldade. Que é agora a condição de indemnização. Portanto, este processo irá sempre repetir-se até quanto não for cumprido. Por isso, a história repete-se. Os historiadores, alguns inteligentes, compreenderam que a história se repete, mas eles não sabem porquê que se repete. Repete-se porque tem de ser cumprido este esquema de eliminar a natureza má e depois podemos finalmente limpar o pecado original e tornar-nos pessoas no plano original de Deus. Portanto, aqui Caim matou Abel com inveja, não é? Por inveja. Infelizmente, visto que ele sentia uma grande frustração de que Deus não o amar. Porém, Deus o amava, mas tinha de amar da maneira correta, de acordo com a sua vontade, com o princípio, não é? Que era usando Abel. Mas ele, com inveja, não é? Pedia ao seu irmão para ir dar um passeio. Vamos passear pela natureza. E depois matou-o. E ele, depois de o matar, sentiu um grande remorso. E começou a correr para
como para se libertar desse remorso. E Deus disse-lhe: onde está o teu irmão? E ele percebeu: pois é, Deus sabe o que eu fiz. Eu não sei. E Deus disse: o sangue de Abel clama da terra. E, portanto, isto foi histórico e isto é o que realmente ainda falta fazer para o Messias poder realmente vir. E isto não é feito a nível mundial e cósmico, é feito individualmente. Está certo? Não é? Ora bem, os filhos de casais que já fizeram este percurso são os filhos de casais renascidos. Eles não têm de passar por este processo porque já não têm esta natureza má, já foi eliminada pelos seus pais. Que bom, não achas? Não é? Que bom, não é? Senão, ainda tínhamos de ver um grande trabalho para fazer, não é? É? Que bom. Sim. Porquê? Os nossos pais fizeram. E nessa base, o pecado original foi perdoado. Os verdadeiros pais perdoaram o pecado através da bênção. Que foi o renascimento de pais verdadeiros sem pecado. Está certo? Ok. Já falamos nisso. Por isso, a fundação para a vinda do Messias na família de Adão não foi cumprida. E agora o que é que vai ser? Deus tem de preparar alguém de tantos milhares de pessoas, alguém que possa realmente cumprir essa missão, de fazer a fundação para receber o Messias. Está certo? Portanto, a fundação da família de Adão falhou 100%. Está certo? Então Deus vai escolher alguém da descendência do lado de Abel, não é? Porque o lado do Abel é aquele que Deus está do lado de Deus, representa o lado de Deus. É de Abel que vai encontrar alguém que descende dele. Portanto, família de Adão, a restauração foi falhada, não foi cumprida devido ao não cumprimento da fundação para eliminar a natureza má e poder vir o Messias. Portanto, isto está realmente a repetir aquilo que nós já dissemos, não é? Fundação da fé, fundação de substância. Portanto, condição de indemnização para restauração dos pais. Isto está a falar que, ao mesmo tempo, também é reconhecida como condição de indemnização para restauração das pessoas, não é? A figura central é o representante de todas as pessoas. E é com essa figura central
que nós temos de lidar. E é por isso que ao longo da história tem havido sempre muito conflito entre a pessoa que Deus escolhe para ser o seu representante e o outro lado, que são os representantes de Caim, têm muita dificuldade em amar Abel na pessoa de Abel. Portanto, já dissemos isto, a fundação substancial não foi cumprida e a fundação pelo Messias não ganhou. O que é que foi disto? Foi só cumprida a fundação de fé. Mas a fundação de fé sem substância, sem fundação de substância, não vale. Tem que ser as duas. E por causa disso é que o Messias não pôde vir porque não teve fundação. Imaginem que o Messias aparece num lugar onde as pessoas não têm fundação. Ele não é aceito, é simplesmente por isso. Não é aceito. Será logo, à chegada, é logo eliminado. É por isso que Deus não pode enviar sem haver uma fundação de fé, uma fundação de substância, que é a fundação para o Messias poder vir. Pronto, já dissemos tudo isto. Agora vamos tirar algumas lições da família, sobre a família de Adão. O fracasso da providência da restauração de Deus na família de Adão ensina-nos algo sobre a predestinação condicional de Deus relativamente ao cumprimento da sua vontade e o respeito absoluto pela porção de responsabilidade humana. Isto é, o que faltou fazer, esta fundação de fé, a fundação substancial, é da responsabilidade exclusiva de quem falhou, não é de Deus. Deus toma a responsabilidade de preparar tudo, mas o homem tem de cumprir a sua porção de responsabilidade. É por isso que o fracasso na providência da restauração de Deus ensina-nos que é tão importante, absolutamente imprescindível, o cumprimento da responsabilidade humana. Os cristãos, infelizmente, não conhecendo este princípio, dizem que Deus, por fim, vai restaurar toda a gente. Na segunda vinda, o Messias vem e leva todas as pessoas com ele para o céu. Portanto, o cumprimento da vontade de Deus é a predestinação condicional. Deus predestina o homem a cumprir a sua vontade, mas é dependente da vontade humana. Portanto, sem a responsabilidade humana, nunca a vontade de Deus pode ser cumprida. Isto é tremendamente terrível. Porquê? Deus cumpre sempre a sua responsabilidade porque é um Deus de amor, de pai e mãe. Todavia, se o filho não se une com a vontade do pai e da mãe, o que é que acontece? A vontade de Deus nunca será cumprida. Está a perceber este ponto? Isto é a primeira lição. A segunda mostra-nos que Deus predestinou em absoluto a sua vontade, que seria cumprida um dia. Por isso Deus começou a trabalhar imediatamente na família de Adão. Não esperou por muitos séculos e séculos à espera de outra família. Por isso seria cumprida a sua
seria cumprido um dia, embora a sua predestinação relativamente aos seres humanos individuais seja sempre condicional. Porquê? Depende da vontade do ser humano. Isto é tão importante. Sem a minha vontade, Deus não pode cumprir a sua vontade acerca de mim. Portanto, a predestinação de Deus é absoluta. Sim, não é condicional. Mas a predestinação humana é condicional porque depende do meu cumprimento dos 5% de responsabilidade. Está bem? Está certo? Terceiro, através das ofertas de Caim e Abel, Deus ensina-nos que as pessoas caídas devem procurar uma pessoa tipo Abel para poderem ser aceitas por Deus. Por isso é que Deus dá sempre uma figura central. Essa figura central é aquela pessoa que representa o lado de Deus. Portanto, é sempre através do medianeiro. Por conseguinte, as ofertas de Caim e Abel, Deus, através das ofertas de Caim e Abel, Deus ensina-nos que as pessoas caídas devem procurar uma pessoa tipo Abel, que é a figura central. Ao honrá-la, seguindo-a, podemos fazer cumprir a vontade de Deus, mesmo sem compreendermos todos os aspectos. O grande problema, muitas vezes, eu não compreendo. Pois, podemos, porventura, explicar ou responder às perguntas que uma criança faz aos seus pais. Muitas vezes, pai, tu vais perceber isto quando fores maior. Os pais não podem responder porque eles não perceberiam, não é? Está certo? Por isso, nós, em relação à vontade de Deus, temos de ter a mesma atitude. Eu não posso compreender tudo. Eu posso, sim, ter fé de que Deus quer o melhor para mim. E por isso eu vou fazer mesmo que eu não compreenda. Isso é a atitude correta que Adão e Eva deviam ter feito. Principalmente Eva devia ter feito no início. Estás a perceber, não é? São coisas concretas, reais, não é? Portanto, terminamos aqui a primeira fundação de fé, fundação substancial, para a fundação para o Messias na família de Adão, falhou por completo. Está bem? E agora vamos falar em Noé, mas vamos fazer um intervalo. Sim. Ok. Obrigado pela vossa atenção. Obrigada. Não é? Dúvidas, questões? Tem alguma pergunta, não é? Pronto, então demos. Não é agora, não é depois de seguir. Não é. Brincadeira. A minha pergunta era só, quando Adão e Eva caíram, eles perderam a conexão direta com Deus, no sentido de já não conseguirem comunicar diretamente com Deus, certo? Então, Caim e Abel, eles não conseguiam comunicar abertamente com Deus, não é? Isso, como é sim. que era a comunicação? Sim, isso sim. Adão e Eva estavam no período do domínio indireto de Deus, que é os 3 estádios de crescimento. Eles estavam no segundo estádio, que é onde começa a puberdade, a adolescência, não é? 17 anos, começa o corpo todo já, e então começam muitos problemas de insegurança, de usa o corpo, não se pode usar, etc. E é neste estado que
a maior parte das pessoas, dos jovens, tem muitos problemas. Porque dizem, se Deus me deu um corpo, deu-me os órgãos sexuais, eu posso fazer o que quiser com eles. Mas então, não estás a ser lógico. Se Deus te deu o corpo e se Ele te deu um corpo, tem como fim. E deves perguntar, qual é a finalidade deste meu corpo? É fazer o que eu quero, o que o instinto me diz, o que a minha mente espiritual me diz, que é a minha consciência. Eis porque na juventude é um tempo muito, muito difícil. E se realmente não tiverem guia, direção, alguém que possa realmente ajudar, e neste caso são os nossos pais, são aqueles que estão cientes porque já passaram pelo mesmo estado, não é? Portanto, durante este período de crescimento, o domínio de Deus não pode dominar no sentido de dizer eu quero isto e nós fazemos logo isto. Lá estamos num período indireto e, como tal, só quando atingíssemos a perfeição, passando o período de aperfeiçoamento, então entrávamos em união completa com Deus. O que Deus queria, eu também queria. Não havia contradição nenhuma entre Deus e mim, tal como Jesus. Não houve contradição entre o que Deus queria e o que Jesus queria. Quando Jesus teve de aceitar a morte da cruz, ele também não compreendia. Todavia, que se faça a vossa vontade e não a minha, disse ele. Não é? Portanto, a vontade de Deus e a vontade de Jesus, mesmo que Jesus não compreendesse a vontade de Deus da morte, não cumpre o ideal que Deus me deu, ele está-me a pedir para eu morrer. Pois, ele morreu. Porque Deus queria que era a única hipótese que ele tinha. Não tinha mais nenhuma outra hipótese. Ou fazia isso, ou então a sua vinda nem sequer valor tinha. Porque é o seguinte, durante este período, nós não podemos, durante o período de crescimento, não temos o domínio direto de Deus. E por isso, a comunicação de Adão e Eva era uma comunicação direta com Deus, mas não de vontade. A vontade de Deus e a vontade de Adão e Eva não eram ainda a mesma. Não tinham atingido a perfeição. Não é? Por isso é nesse estado que Lúcifer sabia que tinha a ocasião, era na adolescência de Adão e Eva, que tinha a ocasião para impedir que eles continuassem a cumprir a vontade de Deus. Não sei se respondi. Sim. Porquê? Dizer que eles comunicavam diretamente, sim, mas o processo de vontade, não é? A vontade de Deus e a vontade de Deus ainda não é una, ainda não atingiram um aperfeiçoamento, não chegaram aí. Aí é direto, tal como Jesus, mesmo que ele não compreendesse porque é que tinha de morrer, ele aceitou 100% morrer. Isso chama-se domínio total, direto, com Deus. Ora, o Adão e Eva ainda estavam num período, podiam ir direitos para Deus, ou também podiam desviar-se, foi o que aconteceu, desviaram-se. Está bem? Compreendido? Isto é muito importante, porque vocês terão também de ensinar aos vossos filhos